Olá, abençoados, paz seja convosco, seja bem-vindo à nossa série de testemunhos e hoje nós temos um testemunho maravilhoso. Acompanhe esse vídeo até o final, compartilhe com seus amigos, porque eu acredito que vai ser bênção. Boa noite, pastora, paz seja convosco. A paz seja convosco, pastor, tudo bem? É um prazer estar aqui nessa noite com vocês. Eu sou a pastora Edinalva, esposa do pastor David, e somos pastores na Igreja Assembleia de Deus, ADEG. Amém. Pastora, o pastor David e a pastora Edinalva esteve conosco um tempo e aqui ela viu que a gente sempre, nas nossas campanhas, a gente distribui o óleo ungido, o óleo consagrado para a pessoa levar para a sua casa, ungir a sua empresa, ungir a sua casa, ungir aquilo que é necessário. E durante esse período, ela também levava para casa o óleo ungido. A gente sempre orientava também a levar para outras pessoas também, a entregar esse óleo ungido. E hoje, justamente, nós vamos falar sobre isso. O óleo da unção, o óleo ungido, o óleo consagrado. Qual a importância dele e se realmente ele tem validade para nós. Pastora, conte para nós um pouquinho sobre o que Deus fez por meio do óleo ungido na sua vida. Bem, a nossa base para a unção, para o óleo ungido, está lá no Antigo Testamento, Lá fala sobre a unção sobre os reis, sacerdotes, profetas. Os utensílios do templo eram ungidos, porque ela era consagrado. Então, a unção já é algo que é consagrado, já é algo que vem. Então, a intenção de usarmos o óleo na igreja, que é uma prática também aqui da igreja, de nós como pastores, é algo muito importante e também ele deve ser a base da palavra. Quando o Senhor disse assim, vocês também têm o tempo que vocês levam o óleo para casa, para os seus parentes. Eu vou falar aqui um pouco sobre a unção com óleo. E no Novo Testamento também os discípulos. Sim, é muito claro que lá em Marcos 6, no versículo 13, o próprio Jesus instruiu os discípulos a ungir as pessoas que estavam enfermos e eles eram curados. Então nós temos uma gama de versículos que vai falar sobre a unção com óleo, e esse óleo que eles falavam era o óleo de azeite, o óleo de mirra com canela, e também nós também tem outros tipos de unção, mas nesse caso hoje eu estarei falando somente sobre a unção sobre aquelas pessoas que estão enfermos, sobre a unção que quebra jugo. E aí eu quero trazer duas passagens bíblicas que nos dá esse respaldo para aqueles que estão nos assistindo. Ótimo. Tiago 5, 14 e 15. Diz que quando há uma pessoa doente, chame os presbíteros, levem até o doente, unge-o com óleo, e após aquela unção, o doente ele será curado através da oração da fé. Então, não simplesmente no óleo, mas tem também que haver uma fé e tem que ser feito por alguém que é consagrado. Está correlacionado. Exatamente. Por mais que algumas pessoas não concordem com o óleo ungido, mas a gente vê uma relação ligada. Há essa relação tão clara, porque quando nós fazemos essa prática que é bíblica, fala, e a oração da fé após a unção levantará o doente, e se lhe houver pecados será perdoados. Outra passagem que eu gostaria de também frisar nessa noite, que é muito importante, quando aquela passagem do samaritano. Aquele homem estava ali, ele tinha sido assaltado, ele estava todo arrebentado, passaram ali os sacerdotes, os levitas, e quando o samaritano passou, que ele o levou para a hospedaria, ele ungiu. A unção era usada justamente para curar feridas. Para curar feridas, é onde eu falo nesse momento o quanto é importante essa prática na igreja, de nós usarmos o óleo
Aí a Bíblia também é muito clara, fala que a unção quebra jugo. O que é jugo, pastor Alex? Jugo é um peso, é uma carga. Quantas pessoas nós nos deparamos no dia a dia que estão feridas, doentes, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, que elas trazem em si uma carga, um peso, e os presbíteros, que são os pastores, homens consagrados por Deus, autoridades, porque a unção é sobre autoridades eclesiásticas, unge aquela pessoa. E há pouco tempo, se me permite, eu tive uma experiência, que essa é uma prática que nós já fazemos há muito tempo, inclusive aqui na igreja. Tinha uma pessoa que estava muito doente, né? Essa pessoa se encontrava na UTI, eu sou capelã, e em direção ao Espírito Santo, porque existe um alinhamento espiritual. Nós não fazemos as coisas de uma forma ritual. Verdade. É muito importante. Porque às vezes as pessoas olham o ungido como algo ritual. Isso, como algo até como para fazer amuleto. comércio. Não. A ideia não é essa. A Bíblia não fala nada sobre isso. A Bíblia vai falar de várias partes, várias situações. Vai falar até de unção dobrada, de Elias, de Eliseu. Vai falar, mas nesse caso aqui, nós estamos falando de uma unção que há um alinhamento com o Espírito Santo. Quando você é consagrado e você tem ali nas suas mãos uma direção do Espírito Santo. E o Senhor me levou até uma UTI, onde tinha uma pessoa que estava ali numa situação muito delicada, inclusive desenganada dos médicos. E o Senhor falou... Os médicos dizem que ele estava desenganado pela medicina. Sim. E por eu ser obreira, capelã, eu pedi que entrasse. Quando eu entrei naquela UTI, eu estava com óleo, inclusive, daqui da igreja, né? Porque sempre para nós foi muito importante a questão de você ter com você, porque eu creio que a unção tem uma hierarquia também. Sim. E aquele óleo que estava comigo, para mim também era uma honra, porque eu sou ungida e consagrada. E na direção do Espírito Santo, eu entrei naquela UTI, e quando eu toquei aquele corpo, que a unção, quando a pessoa está enferma, a Bíblia diz que fala que tem que ser sobre a cabeça. E eu toquei aquela pessoa que estava enferma com o óleo ungido. A senhora colocou na mão. Coloquei na mão, coloquei sobre a cabeça. Sim. E sobre o coração daquela pessoa que estava desenganada pelos médicos. Naquele momento. Naquele momento, eu vi o próprio agir de Deus, onde Ele decretou que aquela enfermidade voltasse para um inferno de onde ela havia vindo. Aquele pequeno óleozinho, né? Aquele óleo, naquele momento, exatamente, gota. Não foi uma unção de derramar óleo, foi uma unção, como diz, que a Bíblia diz que tem que ser feita. E naquele momento, como está relacionado a que o Espírito Santo nos direciona, foi uma gota aqui e no coração. E naquele momento, o Senhor agiu de uma forma poderosa. E no outro dia, aquela pessoa recobrou. Naquele momento que a senhora estava ungindo, a senhora viu alguma coisa? Sentiu alguma coisa? Sim, pastor. Sim, porque quando a pessoa ela está numa UTI, nós sabemos que a pessoa ela está desenganada pela medicina. Nós que somos espirituais, nós sabemos que há um agir muito grande das trevas, porque não é da vontade de Deus que nenhum homem que se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Naquele momento havia demônios que queriam roubar. Ou seja, o sobrenatural estava acontecendo. Sim, o reino espiritual nesses ambientes, ele é real.
Quem vê é quem é espiritual. Isso. E também, pastor, abrindo um leque, isso acontece, esse mundo espiritual, que às vezes as pessoas que estão nos assistindo não percebem isso, mas o mundo espiritual, ele é real, ele acontece, né? Exatamente. A gente, estando em casa, estando no trabalho, o mundo espiritual, ele também está trabalhando, tanto ao nosso favor e também contra aqueles que trabalham contra a gente. Sim, e engraçado que as pessoas muitas vezes acham que é coincidência, mas para nós que conhecemos a palavra do Senhor, que é inerrante, nós sabemos, né, que é algo que tem um reflexo muito grande. Sim. O reino espiritual com o mundo físico tem reflexo muito grande. Então, nós que oramos, que nos consagramos, que jejuamos, que usamos a prática da unção, no caso de enfermidade, no caso que há situações como essa que eu estou relatando, você tem que ter também um preparo. Não é algo aleatório que você vai fazer. Você faz porque você está fazendo numa direção. Quem é a sua direção? O Espírito Santo, a palavra de Deus, a oração. Então, tem que haver uma comunhão. Quando a senhora estava ali, a senhora sentiu o peso sobrenatural que estava naquele lugar, e no outro dia já veio a resposta médica. Sim, já veio uma resposta. Nesse dia que aconteceu essa situação, naquele momento eu tinha convicção que Deus já estava vendo um decreto. A sua fé. A minha fé já me diz naquele dia que Deus já havia dado um decreto. Às vezes as pessoas querem explicar a fé. Não se explica. Fé não se explica. Não se explica. Né? Não Queridos, se explica. Fé não se explica. Fé se vive. Por isso que nós precisamos viver essa fé. A gente ensina muito na igreja. Por isso que você não pode faltar um culto, você tem que participar. Porque a sua fé, ela é motivada a crescer através da palavra de Deus. Sim, através da palavra de Deus, da leitura bíblica, da oração, do jejum, da obediência. E das experiências também. E das, né? Experiências. E ali foi uma experiência para Foi uma experiência, e nós que somos pastores capelões, por várias vezes as pessoas, mesmo que não professam a nossa fé, quando você entra no hospital, você pergunta se a pessoa quer uma oração. E quando você ora por aquela pessoa que está enferma, aquilo é de forma automática, ela quer falar sobre ela quer confessar algo. E quando você faz a oração, você unge aquela pessoa, ela tem uma resposta dada por Deus, que às vezes ela nem compartilha com você, mas você sai dali crendo que Deus agiu. Convicto. Por meio da fé. Sim. Por meio da fé. Porque nós vivemos pela fé. Pela fé. E aí no outro dia o médico disse... Sim, diante desse relato, desse testemunho, que foi inclusive bem recente, no outro dia essa pessoa, ela voltou, ela estava entubada, só ligada nos aparelhos. Eles fizeram um teste e ele começou a mostrar todos os sinais vitais. Não, todos os sinais vitais voltaram. Inclusive os médicos não conseguiram explicar. Que benção. Quantos dias para ele sair do hospital? Demorou. Foram mais ou menos, os dias críticos foram por volta de 7 dias. 7 dias. 7 dias. Sim. Os dias críticos de não tem mais jeito. Os outros foi aquela fase que precisa de remédio, que já está bem, melhorou. Graças a Deus. Sim, o tempo, o período crítico. Mas esses dias de unção, de consagração, foram vitais, porque nesse momento não somos nós. É o próprio Deus que age. É muito importante a gente saber que o mérito não é do pastor, da pastora, do profeta, do presbítero, do diácono. É de Deus. Porque contra o reino espiritual, nós só podemos usar isso aqui, a palavra.
Porque é tudo no nome de Jesus. A unção que quebra jugo é no nome de Jesus. Os demônios batem em retirada é em nome de Jesus. E a cura também é em nome de Jesus. Glória a Deus. Já aprendi 5 coisas aqui. Não sei se você em casa aprendeu, mas eu vou mostrar para você. Primeiro, a unção. A unção é muito importante nas nossas vidas, naqueles que estão enfermos, dentro da nossa casa e na nossa família. Segundo, tem que ser direcionado, né? Ou seja, debaixo de uma cobertura espiritual. Terceiro, que é uma coisa que eu aprendi aqui, a senhora falando, que tem que ter oração. A orar é a junção de orar mais ação. Não é tem isso? Que ter oração e ação. Mais ação, ou seja, é oração. Terceiro, é a fé. Sem fé é impossível. É impossível agradar a Deus. E quinto, né? Lembre-se sempre, a glória é de Deus. Se despedir de todo o seu eu e falar: Deus decreta, Deus faz e desfaz da forma que Ele quer. Glória a Deus. Pastora Adinalva, muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Bem, abençoe seu ministério. Deus abençoe vocês, abençoe essa igreja que eu amo, que é minha casa também, né? Vocês também é minha família. E que Deus possa nos dar a cada dia crescimento, humildade, sabedoria, alinhada ao conhecimento, que é muito importante. Amém. E muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por vocês terem assistido. Manda aí tua mensagem, manda aí também sua dúvida, manda a sua opinião. Ela é muito importante para nós. E também eu te faço um convite, meu querido. Venha participar dos nossos cultos, das nossas reuniões. Venha também receber esse óleo ungido, óleo consagrado, abençoado, para abençoar a sua vida e a sua família. Assim como esta pessoa foi abençoada através desta unção, Deus também quer abençoar a sua vida, em nome de Jesus, sua empresa, seus negócios, todo o seu lar. Convido você a vir participar dos nossos cultos. Deus te abençoe, um forte abraço e não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê aquele joinha, compartilhe este vídeo, porque este vídeo também é uma ferramenta de evangelismo. E até o nosso próximo talk show.